Eu vou começar falando sobre estudar no exterior, né? Ser uma realidade possível. Isso é verdade? Estudar no exterior é realmente uma realidade possível? Né? Porque para quem deseja, qual que é a primeira coisa que essa pessoa, esse aluno, ou até mesmo a família precisa ter em mente? Né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre processo de aplicação, né? Para pensar em estudar fora. Tem que saber o que vai estudar, qual que é o objetivo disso? Como que os alunos chegam até você? O que que eles querem, em primeiro lugar, ao pensar em estudar numa universidade internacional? Bom, quando o aluno almeja estudar no exterior, o aluno, a família, a primeira coisa que ele tem que ter em mente que estudar no exterior, o processo de aplicação no exterior é um pouquinho diferente do daqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente os meninos fazem o Enem, ou então fazem vestibular, e aí é somente pela prova que ele é aceito em uma universidade, salvo algumas faculdades, algumas universidades aqui dentro do Brasil que já tem mudado o processo de aplicação, o processo de ingresso. No exterior, o processo ele é um processo holístico. E pensando no processo holístico, o menino ele tem que pensar que é toda a trajetória dele que vai estar envolvida. E não é só o fim, só a prova. E ele precisa começar a aproveitar as oportunidades que ele tem ao longo da vida estudantil dele. Não adianta ele pensar que só vai aplicar lá na frente, só na terceira série. Não, ele tem que pensar que, por ser holístico, ele vai precisar de já começar a pesquisar antes. E dentro dessa pesquisa antes, a família também tem uma importância, porque a partir do momento que meu filho quer, eu posso auxiliar o meu filho, né? Então eu preciso auxiliá-lo a ver as possibilidades que tem. Até assim, ele tem possibilidade de ir para a Europa. Não, a possibilidade é para os Estados Unidos. E eu preciso saber como que é a aplicação naquela universidade, porque difere de universidade para universidade. Perfeito. Às vezes a realidade dos Estados Unidos, da América, é uma, e da Europa vai ser totalmente diferente. Exato. Também depende do que ele quer. Às vezes o desejo é mais de estar em um país específico do que numa universidade específica. Nos Estados Unidos, existe ainda o sonho americano, o sonho de fazer faculdade. Mas também a gente tem, inclusive, assim, eu tenho alunos meus que também já aplicaram para outros países. Eu tenho aluna minha que, inclusive, está em Portugal, e aí o processo de Portugal é diferente. Ela fez o processo através do Enem, que é a nossa prova, né? Que é a prova daqui do Brasil, então ela precisou do Enem para aplicar, e mais as notas dela na escola. Um outro que está fazendo faculdade na Holanda também. E aí, na Holanda, o processo também foi completamente diferente. Então, assim, cada lugar, a aplicação é de um jeito. Nos Estados Unidos, para a maior parte das faculdades nos Estados Unidos, ela é feita através do Common App. O Common App é um aplicativo onde o aluno ele se inscreve no aplicativo e, através desse aplicativo, ele vai escolher quem vai ser o recomendador dele, quem vai ser a cônsula, quem vai ser a pessoa que vai enviar os transcripts para as faculdades. E, através do Common App, ele não escolhe só uma faculdade. Ele vai escolher para quais faculdades que ele quer aplicar, e através de um mesmo lugar, né, onde a gente faz a aplicação, o aluno ele consegue aplicar para quantas universidades ele quiser ali dentro. Então, ele tem ali, vai colocando, e aí cada universidade também difere, porque tem universidade que exige a recomendação somente do cônsulo, tem universidade que exige do cônsulo e de um professor, ou então do cônsulo e de 2 professores. Que legal. E ele também, ali dentro, ele preenche várias coisas. Perfeito. Quando a gente fala de pré-requisito, Vivian, eu queria que você me explicasse quais são os principais pré-requisitos exigidos por essas universidades, pelo menos de maneira geral, assim. Você já falou um pouco de histórico escolar, algumas habilidades, algumas também são muito ligadas à questão cultural do esporte, competências pessoais, né? Tudo que a pessoa faz entra mesmo no currículo? Eu vou te explicar um pouquinho mais assim, como que acontece. O que acontece? O aluno, quando ele aplica no exterior, o que ele precisa? Aí vou falar assim, de Estados Unidos. Tem um aluno que quer, por exemplo, aplicar no exterior para business. Uhum. Então, ele precisa de caminhar ao longo da vida estudantil dele, pensando também em coisas que vão agregar também. Então, eu falo muito assim, que ele tem que aproveitar as oportunidades que ele tem. Porque se eu tenho um adolescente de 9º ano, de primeira série do ensino médio,
ele ainda não tem certeza daquilo que ele quer realmente. Mas ele já almeja, já está pesquisando, já está buscando, a família já está ajudando. Mas é assim, eu falo a família ajudar, mas não fazer por ele. Então ele já está buscando... ajudar a se descobrir, né? Ajudar a se descobrir, pesquisar, começar a ver as possibilidades. E eu falo assim, uma coisa que é muito importante é que o aluno ele precisa sempre de aproveitar todas as oportunidades que vão sendo oferecidas. Então, assim, ele estudar, ele precisa, assim, de estudar, ele não pode deixar de estudar, por quê? Porque as notas contam, então, assim, a parte acadêmica conta. Aí é um aluno que precisa de também ter o extracurricular, porque eles também vão olhar muito também o extracurricular, o que o aluno fez, além daquilo que era obrigatório na escola. Então, um aluno, por exemplo, que quer business, ele participa do Be The Change, que é um curso que a gente tem, é um curso extra dentro das nossas eletivas, que é um curso de empreendedorismo e gestão, legal, onde o aluno ele tem meio que um mini MBA. Então, legal, assim, ele tem matérias de um MBA mesmo dentro da escola durante o ensino médio. Então, bacana, ele aproveita essa oportunidade. Aí, imagina esse aluno. Aí já é algo que já vai para o currículo dele. Aí depois esse aluno ele participa do clube de investimentos da escola. Então é mais uma coisa, o clube de investimentos que está junto com a Valor Investimentos. Então, perfeito. Então é um aluno que já tem um respaldo. Ele já vai, e aí de repente esse aluno ele vai, também quer participar, ele participa do Influencia aí, ou de repente, aí quando ele vai formando o currículo dele, ele vai ter muita coisa para colocar nesse currículo. Então, a mesma coisa também um aluno do esporte. Um aluno do esporte, ele vai construindo o currículo dele. Então, aquilo que ele for ganhando dentro do esporte, as competições que ele for passando. Então, assim, isso daí faz parte do currículo. Da mesma forma, também, você tem um aluno que vai para a área de arte. Então, ele precisa de ter um portfólio. Então, por isso que para aplicar no exterior, precisa de planejamento. Mas porque começa quando, você diria? A partir do 9º ano. Entendi. Por que a partir do nono ano do ensino fundamental? Porque então fundamental mesmo, né? Porque o 9º ano do ensino fundamental, lá fora, lá nos Estados Unidos, é como se fosse o 1º ano do ensino médio. Entendi. Então, o 1º ano de high school é o 9º ano aqui. Legal. Então, o menino precisa de começar a pensar nas possibilidades, porque vai chegar na 3ª série e ele continua tendo que manter nota. Perfeito. Vivian, queria que você me explicasse um pouquinho sobre o SAT, né? A nossa escola foi o primeiro centro, né, aplicador desse exame aqui. Qual que é a influência dele para o aluno estar conseguindo, de fato, né, ter um respaldo para estudar no exterior? O SAT, ele é exatamente uma prova como se fosse o Enem americano, vamos dizer assim. É uma das provas que o aluno precisa fazer para aplicação no exterior. Então, ele vai fazer uma prova de matemática, de língua estrangeira, no caso, interpretação, e vai fazer também uma redação. Então, ele vai fazer essa prova e para o aluno fazer a prova dentro da escola, no ambiente que ele conhece, é muito mais vantajoso. Perfeito. Então, traz uma tranquilidade maior. Então, a nossa escola foi o primeiro centro aplicador do SAT, que é o Enem americano. Muito legal. Me fala qual que é o papel da família nesse processo. Eles ajudam mais, atrapalham mais, pressionam? Me conta um pouquinho. Na verdade, a família tem um papel fundamental no processo de aplicação no exterior. A família, ela tem o papel de auxiliar o aluno. Então, assim, se o candidato ele quer realmente participar no exterior, quer fazer parte de uma universidade no exterior, a família tem o papel de quê? De descobrir as oportunidades. Então, de ajudar o aluno a conhecer quais são as opções que tem, quais são as faculdades, o que cada faculdade faz, qual a área de pesquisa, para onde realmente o aluno quer ir, porque às vezes a faculdade pode ser excelente, aí é uma coisa que a gente fala também aqui para o Brasil. Então, o aluno ele tem que também se identificar com aquilo que está também na faculdade, qual a linha de pesquisa dela, o que a faculdade vai agregar para aquilo que ele está almejando profissionalmente. Então, a família ela tem um papel assim, de auxílio, até porque um aluno que quer aplicar no exterior, a família não pode fazer pelo aluno. Então, o aluno ele tem que correr atrás mesmo. O aluno precisa de buscar, depois, durante o processo de aplicação, ele tem que procurar saber quais são as provas que ele tem que fazer. Então, a família ela tem que estar ao lado, mas não fazer pelo aluno. Até porque quem quer aplicar no exterior, quem vai morar fora,
Perfeita essa pontuação sua, porque se um adolescente, depois ele vai virar um adulto, ele vai morar fora com 17, 18 anos, na teoria ele ainda está aprendendo a amadurecer, ele vai ter que criar essa autonomia, essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade com a vida para amadurecer em outro sentido e conseguir viver de fato longe da família, né, ou enfim, longe do país dele. Vamos supor que ele mora longe da família, né, no caso de alunos do interior que moram aqui. Muito legal essa pontuação sua.